Boa noite, como é que você está? Vamos conversar sobre a angústia. Vamos conversar sobre angústia. Diante da angústia, como lidar com a angústia? Como está a angústia nos dias atuais? Vamos começar a pensar na angústia do ponto de vista do Livro dos Espíritos. A questão 471, Allan Kardec faz a seguinte interrogação aos benfeitores espirituais: qual a causa de uma tristeza, da angústia? E aí os espíritos respondem: é resultado do vosso inconsciente, quando entrais em contato com o mundo dos espíritos, com o mundo espiritual. Então, a angústia, primeiro, os espíritos nos dão uma lição psicológica. Ela está ligada ao nosso inconsciente. Depois eles nos dão também uma lição de mediunidade. Veja, quando através do vosso inconsciente entrais em contato com o espírito, com os espíritos, ou durante o sono. Então, a espiritualidade pode fazer contato conosco, seja pelo inconsciente, é onde o anjo da guarda vai nos acessar, seja através do sonho. Quando o inconsciente, de novo o inconsciente, ele utiliza de elementos simbólicos, já que ele não tem a mesma lógica do consciente, né? O inconsciente não raciocina em forma de palavras, de textos, ele raciocina de maneira diferente, é uma outra lógica. Então ele usa símbolos para dialogar conosco. Ou então, através dos nossos sentimentos. Por isso que a angústia, ela se manifesta em sentimento. Você sabe que ela existe, você não vê, ela não tem uma manifestação física, mas você sente uma dor no peito, um frio na espinha, um medo que te assalta. De onde vem isso? Vem do inconsciente, vem dos conflitos que trazemos e que o inconsciente manifesta. O nosso passado espiritual, porque a vida espiritual, a vida é uma só, é a vida espiritual. Mas passamos por várias reencarnações. E ao passar por várias reencarnações, isso fica armazenado no nosso pré-consciente, acessível pelo inconsciente. Então, a angústia, ela atua como se fosse a intuição. Você sabe que vai acontecer alguma coisa, mas não sabe o que é. Jung vai comparar a intuição e a razão da seguinte maneira. Ele fala que a razão é uma rua reta, é uma estrada reta. Você olha na estrada e você vê longe, porque ela é reta. Então você vê automóveis, placas, cores das casas, né? Você vê pessoas andando nessa estrada reta. E aí o que acontece? Essa estrada reta faz perpendicular com outra estrada. Então imagina um automóvel que vai sair na reta. Então esse automóvel é a intuição. Então você olha, você sente que vai entrar um automóvel, mas você não consegue vê-lo, porque ele não está na reta da sua razão. É a metáfora que Jung utiliza. Não sei se vocês conseguem absorver essa metáfora, né? Então, quando entra. Então a gente fala assim: eu estou com aperto no coração. Eu tenho a sensação que vai acontecer alguma coisa ruim, mas eu não sei o que é. E isso, então, é angústia, é o medo. É a sensação de que vai acontecer alguma coisa ruim. É a nossa relação com o futuro. E ela é no eu espírito.
ela se manifesta no eu espírito, que é o inconsciente. Dr. Jorge Andréa, grande escritor espírita, psiquiatra já desencarnado, ele vai organizar a consciência humana utilizando uma cebola. A metáfora que ele utiliza é muito interessante. Ele utiliza uma cebola. Você corta a cebola no meio e aí você olha a camada da cebola. Aquela camada sequinha da cebola, que é a que protege a cebola, Jorge Andréa vai chamar de consciente. Aquela parte branca da cebola por dentro, ele vai chamar de inconsciente. E aí cada camada daquela representa uma reencarnação. Representam as reencarnações. O miolinho da cebola, aquela parte de dentro, representa a nossa estada no reino animal, no reino vegetal, no reino mineral. Ou seja, todas as nossas experiências estão armazenadas no inconsciente. No inconsciente que é espiritual. Então, todas as vezes que acessamos esse inconsciente, nós temos contato com essas informações. E aí isso se manifesta em nós através dos sentimentos, através da emoção. É através do inconsciente que os espíritos nos acessam. Então, por exemplo, um espírito com quem estamos endividados, aquele processo da obsessão, ele vai nos acessar através desses arquivos e vai nos encontrar. E aí vai se aproximar de acordo com a última camada, ou seja, de acordo com o nosso consciente. Ele vai se aproximar de nós ou não. Lembra que a última camada da cebola é aquela camada sequinha que protege a cebola. Então vai depender de como está essa proteção, é que ele vai ter acesso ao nosso inconsciente ou não. Por isso que o médium tem que estudar. Então a angústia é o inconsciente agora querendo ir ao futuro. Querendo ir ao futuro. A angústia está ligada aí também à ansiedade. As duas estão juntas. Então, o que eu estou tentando saber? Eu estou tentando saber se que vai acontecer alguma coisa de ruim. Alguma coisa de ruim com o meu filho. Alguma coisa de ruim no meu trabalho. E aí a angústia, agora, no período do coronavírus, no isolamento, né? No confinamento que nós estamos, automaticamente ela fica muito mais potente. E muito mais pessoas ficam angustiadas. Porque as pessoas, nós queremos acessar o futuro. Como é que vai ser? Vai ter cura? Vai ter vacina? E a medicação? Quando é que eu vou poder sair de casa? Meu Deus, eu vou ficar desempregado? Ou se eu tenho um comércio, se eu tenho uma empresa, será que a empresa, o meu cliente vai continuar pagando? Será que eu vou conseguir pagar os meus funcionários? E toda essa preocupação com o futuro gera angústia. Porque a gente quer uma resposta hoje para o que vai acontecer amanhã. E eu quero uma resposta hoje para aquilo que eu não consigo ver. Lembra a metáfora de Jung? Eu só consigo ver o que está em linha reta. O que é perpendicular, eu não consigo visualizar. Né? O que está naquela rua, que vai entrar de uma hora para outra na frente da reta, isso eu não consigo visualizar. Então, vem a angústia. Então, a angústia está ligado ao futuro. Está ligado à necessidade de tomar decisão. Então, como é que eu vou lidar se eu perder a empresa? Como é que eu vou lidar se eu perder meu emprego? Como é que eu vou lidar se faltar comida, se faltar gás? Como é que eu vou lidar se eu tiver a doença? Como é que eu vou lidar se essa doença se complicar e eu precisar de um respirador artificial? Tudo, essas perguntas relacionadas ao futuro vão me deixar angustiado. Porque são perguntas que eu não tenho resposta. Porque são perguntas que estão ligadas a um tempo que ainda não aconteceu. E se não aconteceu, não tem o que fazer. E essa falta de resposta me faz sentir essa dor no peito. Então, na verdade, é uma brincadeira de ser Deus. É querer ser Deus, é querer ter resposta do futuro. E um ditado muito, muito antigo e muito popular diz o seguinte: o futuro pertence a Deus. Só Ele tem acesso. E é essa brincadeira de ser Deus é que vai me fazer sofrer.
Um materialista, um filósofo alemão materialista do século XIX, Arthur Schopenhauer, vai dizer que a angústia, ela começa no nosso nascimento. Eu estou evidenciando que ele é materialista porque ele não considera o mundo espiritual. Naturalmente, se a gente for considerar o mundo espiritual, a gente vai entender que não é antes do nascimento. Então ele vai dizer que é antes do nascimento, quando ainda estamos no útero, dentro da placenta, confortável, tomando ali tudo pelo cordão umbilical, a água quentinha nos protegendo, aquela casca protetora da barriga da nossa mãe, completa 9 meses. E aí tem umas brincadeiras, imagina 2 gêmeos dentro do útero da mãe, um fala para o outro, rapaz, estão dizendo que a gente vai ter que sair daqui. Aí o outro diz, estão falando. Aí um fala assim, será que existe vida após o útero? Aí o outro diz, eu acho que não. O outro fala, não, deve existir sim. Muita gente que vai diz que tem vida lá fora tem vida. Não sei. Então, veja, eles são inseguros. Eles não sabem se existe vida após o útero, se vão sobreviver. Se a gente considerar a vida espiritual, nós vamos ver as narrativas de André Luiz, inclusive presente no filme Nosso Lar e nas obras do André Luiz geral, a dificuldade de Lísias e de outros espíritos em reencarnar. O medo de falir. Olha só, de novo a preocupação com o futuro. Então a angústia nos acompanha na pré-reencarnação, no medo de falir novamente, no medo de não dar conta dos compromissos que assumimos. Porque assumir compromisso é fácil, executá-lo depois é outra história. Então ali já vem a angústia do espírito. O espírito já reencarna angustiado. E aí no útero ele tem uma proteção. Veja, a natureza não dá sal, Deus é muito sábio, dá a ele aquela proteção uterina, mas agora ele vai ser expulso, segundo Arthur Schopenhauer. Ele vai ser expulso, e expulso do útero, ele vai cair no mundo, e caindo no mundo, ele vai ter que fazer escolhas. No útero ele não precisa fazer escolhas. E aí, segundo Arthur Schopenhauer, o que vai fazer com que ele sofra angústia é a necessidade de fazer escolhas. Portanto, vai dizer o pensador alemão, quanto mais escolhas temos, mais angustiados ficamos. Pensa antigamente, que a gente ia no supermercado, ou ia na venda, na cidade do interior, e comprava um pacote de macarrão. Não importa qual é a marca, é só um pacote de macarrão, uma lata de banha. Qual a marca? Não sei, o cara fritou o porco ali e fez a banha. Você vai comprar um aparelho de barbear? Não existe aparelho de barbear. Você vai comprar uma Gillette para barbear, ou seja, uma marca única. Você vai comprar um absorvente, não tem absorvente, você vai comprar um Modis. Então você não tem opção de escolha. Vai comprar um refrigerante? Não, você vai comprar um Guaraná. Meu avô chamava todos os refrigerantes de Guaraná. Então, as poucas escolhas, a gente sofre menos. Agora você chega num shopping center, tem centenas de lojas. Aí você tem que escolher. Aí você entra no supermercado, você vai comprar sabão em pó, tem dezenas de marcas. Aparelho de barbear tem mais caro, mais barato, que faz a barba assim, que faz assado, o elétrico, o laser e não sei o quê. E você tem que escolher. Quanto mais a gente tem que escolher, mais a gente sofre, mais a gente se angustia. A mulher, teoricamente, se angustia mais com o homem, ela tem mais tendência a se angustiar. Eu, por exemplo, quando vou comprar uma roupa, eu olho na vitrine, olhei, se viu, tem que serve em mim, tem, papapá, comprei, acabou. A minha esposa, quando vai comprar roupa, eu me levo para acompanhá-la, ela entra numa loja, olha uma, olha outra, olha outra, olha outra, e aí ela diz assim, eu vou dar mais uma olhada por aí, qualquer coisa eu passo aqui. Não passa. E aí eu olho para as vendedoras, me dá uma dó, porque desceu aquelas roupas todas e não vendeu nada. Então a dificuldade, às vezes nós temos que andar 15 lojas para conseguir comprar um vestido. Então imagina essa dificuldade de escolher. E o mundo capitalista, ele dá mais opções. E as opções também faz parte do mundo moderno, faz parte da evolução. Significa que nós estamos mais preparados. No entanto, Schopenhauer vai dizer,
quanto mais escolha tivermos que fazer, mais nos sentiremos angustiados. Então, por exemplo, se você comparar uma pessoa que mora no Nordeste brasileiro e a outra que reside na Suíça, estive na Suíça agora, um pouco antes da pandemia, em março agora, mês passado, tive que vir às pressas, porque senão eu fico preso lá na Europa. E na Suíça, você chega a ter aquela diversidade imensa para você comprar. Produtos, frutas, verduras do mundo inteiro. Eles não cultivam lá, eles importam. E aí você pode escolher. São muito mais angustiados. Então, se de acordo com o Schopenhauer, é a escolha, a capacidade de escolher nos faz angustiados. O Evangelho segundo o Espiritismo vai dizer que a angústia está ligada à saudade da vida espiritual. A saudade da liberdade. Para os espíritos, o corpo representa um fardo pesado. Um fardo que eu tenho que arrastar. Veja, eu tenho que me arrastar. Para eu ir a New York, a New Jersey, por exemplo, onde é o grupo fraterno, Seara do Bem, eu tenho que pegar um avião, pegar um Uber, depois o avião, pegou uma conexão aqui, e pega outro, até eu chegar em Nova York, depois vou de Nova York para New Jersey. Eu tenho que fazer toda essa trajetória aí. Se fosse o espírito, iria pela velocidade do pensamento. Eu quero me encontrar com a Débora, quero ver a Ivana, eu vou a New Jersey agora. E aí pensei, já estou em New Jersey. Já estou no grupo fraterno. Já estou ouvindo o pai da Débora tocando violão. Já estou encontrando os amigos e abraçando. Essa é a velocidade do espírito. Então o corpo é um fardo pesado. E os espíritos dizem que estar reencarnado para nós durante o dia é como mergulhar em uma água e ficar ali. E aí você tem que prende o fôlego, né? E segura. Depois tem que subir e respirar. Esse respiro, diz os espíritos, é durante o sono. Graças ao sono, ao sonho, o espírito pode respirar e voltar novamente. Então essa saudade do mundo espiritual, essa saudade da liberdade que tínhamos antes de reencarnar. Os espíritos dizem que se não fossem os sonhos, nós não suportaríamos a reencarnação, a vida física. Graças a Deus que existem os sonhos. Então, de acordo com o Evangelho, a angústia é porque nós estamos com saudade da nossa família verdadeira, com saudade de caminhar naqueles campos verdes do nosso lar, das colônias maravilhosas, da liberdade de andar com a velocidade do pensamento. Isso nos causa angústia. Mas a angústia também, Jesus vai nos falar da angústia. Olha o que é que Jesus fala da angústia. Tá? Em Mateus 10, 23. 15 e 34. Olha o que é que Jesus diz com relação à angústia. Observai os pássaros dos céus. Eles não ceifam, eles não plantam, e vosso Pai Celestial não os deixa perecer de fome. Olha a didática de Jesus, gente. Olha a técnica psicológica do príncipe da paz. Ele vai usar elementos sociais comuns para aquele povo, para que compreendessem o que ele estava falando, porque ele falava de algo tão profundo que ele precisou de usar elementos comuns. Isso é didática, isso é pedagogia, é a pedagogia de Jesus. E aí Jesus continua assim, os pássaros, gente, vocês sabem dos pássaros, eles não plantam,
Mas o vosso Pai Celestial não os deixa morrer de fome. Sacou? Observai os lírios. Os lírios que nascem no paú, que nascem no lodaçal, que nascem na podridão. Nem mesmo Salomão, disse Jesus, em toda a sua glória se vestiu como lírio. E por que Jesus cita Salomão? Só para a gente contextualizar. É porque Salomão era famoso pelas vestes. Salomão era muito vaidoso, gostava muito de mulher. Ainda bem que a gente utiliza mais o Novo Testamento. O Velho Testamento tem algumas coisas complicadas para a gente reflexionar. Salomão tinha 300 esposas. Caramba, pensa bem, uma esposa por noite. Ele tinha que transar toda noite para conseguir transar com uma esposa uma vez por ano. Muita mulher, não é isso? Eu só tenho uma, ele tinha 300. Pois isso era pouco. Ele tinha 700 concubinas, 700 amantes. Vai gostar de mulher sim, gente. Então ele tinha 1000 mulheres à disposição dele. Portanto, cada mulher ele pegava a cada 3 anos. Então, para ele encantar essa mulherada toda, ele se vestia como um pavão. Ele mandava importar os tecidos mais belos do Oriente, da Índia, da China. Ele mandava importar, porque ele se vestia muito bem. E ele ficou marcado por se vestir bem. 2 coisas marcaram Salomão. A justiça, quando se trata dos outros, obviamente. Porque as mulheres eram injustiçadas, né? E se vestir bem. E aí Jesus sabe que Salomão é uma figura muito conhecida para os judeus, então ele fala, nem Salomão se vestiu como lírio. Realmente, gente, o lírio é lindo. Fala a verdade, o lírio é lindo, é encantador. Então, Jesus disse, ele continua, se vosso Pai Celestial não deixa morrer de fome o pássaro, não deixa perecer o lírio, como ele fará, o que ele não fará para vós, o pássaro e o lírio, que são seres inferiores? Aí Jesus hierarquiza os reinos, olha que beleza. Ele fala do reino vegetal, que é o lírio, do reino animal, que é o pássaro, e ele vai dizer que o homem está acima. Ele vai dizer que o vegetal, que o animal, que o mineral são seres inferiores. Ele vai dizer, eles ainda não são espíritos, traduzindo para a linguagem kardeciana. Então, se o vosso Pai Celestial não deixa perecer os pássaros e os lírios, como deixará morrer de fome? Como deixará perecer vós que sois seres superiores, homens de pouca fé? Para quem é mineiro, Jesus comparou os judeus, comparou a nós, os seres humanos, ao bule, ou a garrafa térmica, ou seja, de pouca fé. Então, pouca fé. Então ele estava falando aí, brincadeira à parte, ele estava falando aí que a angústia é falta de fé, ou é pouca fé. Lembrando a música de Gilberto Gil, né? Anda com fé eu vou, que a fé não costuma falhar, né? Então a falta de fé, a pouca fé que Jesus se refere. Então a angústia tem sua raiz na pouca fé, na falta de fé. Abrindo parêntese aí, Freud tem um texto que ele vai chamar de neurose de angústia. Neurose de angústia. Em que ele vai falar da angústia. E ele vai falar que a angústia vai gerar a neurose obsessiva compulsiva, o chamado TOC. O medo do futuro vai fazer com que a pessoa crie rituais. Lavar as mãos 10 vezes, não é lavar a mão toda vez que chegar em casa, que agora vai ser um hábito a partir do coronavírus. Mas lavar a mão 10 vezes, 5 vezes, criar um ritual, não pisar em lugar que tem riscado, encontro de cerâmica, andar no meio-fio.
colocar as coisas em fila, limpar toda hora. Então são toques, é um transtorno obsessivo compulsivo. Tem até um filme muito engraçado, deve estar, não sei se está no Netflix, deve estar no YouTube, chamado Toque Toque, que mostra vários portadores de transtorno obsessivo compulsivo. Então, segundo Freud, a angústia, ela nasce na infância, no medo do escuro da criança, no abandono da babá, no momento do nascimento, nas ameaças que a criança tem na infância, na briga do pai com a mãe, quando o pai ameaça sair de casa, que muitas vezes nem sai, mas ameaça, e a criança leva a sério. A mãe diz, eu vou para casa da minha mãe, eu vou te largar, e o menino fica assustado. Meu Deus, e agora, como é que eu faço? Eu fico com o papai ou eu fico com a mamãe? Ou o marido fala, não quero mais saber de você não, mulher, vou embora. Não vai nada, mas a criança não sabe que aquilo ali é um blefe. Ela leva a sério. Então ali constrói a angústia. Segundo Freud, numa visão psicanalítica e, portanto, materialista, a angústia vai ser construída ali do 0 aos 6 anos. Por que criança e adultos têm medo de escuro? Não é do escuro que ela tem medo do abandono. Então a angústia está ligada a abandono, a desamparo. Então, quando apaga a luz, como a criança não vê o pai e a mãe, ela fica desesperada. Mas se apagou a luz, você pegou na mão da criança e disse, papai está aqui. Pronto, acabou o problema. O medo dela não é o escuro, o medo dela é não te ver. E aí, com isso, ter a sensação de que ela está sozinha. Então, os vários momentos de desamparo que vivemos, a separação dos pais, a morte de um avô ou avó que era muito próximo, isso vai construindo aí o ambiente de angústia. Então, de acordo... E aí essa angústia, que está ligada também à fé, portanto, em pesquisas, as pessoas religiosas sofrem menos de angústia do que as pessoas materialistas, do que as pessoas que não têm vínculo com nenhuma religião. Isso é pesquisa. Isso é pesquisa. E aí, essa angústia, ligado aí à busca do futuro, ligado aí à ansiedade, então todo ansioso tem como efeito colateral ser também angustiado. Essa angústia pode levar a uma neurose obsessiva ou a neurose obsessivo compulsivo com o transtorno. E aí esse transtorno nós já conhecemos aí, o TOC, a gente vê muito por aí. Então é uma consequência de um quadro de neurose, de angústia, de acordo com Freud. Mas aí voltemos ao Evangelho de Jesus, aquela lição psicológica fantástica, quando ele diz assim, se Deus não deixa perecer nem o lírio e o pássaro, que são seres inferiores, ou seja, não são espíritos ainda, como ele vai deixar perecer vós que sois seres superiores, homens e mulheres de pouca fé? Mulheres aí eu acrescentei para atualizar. E aí Jesus continua, não vos preocupeis com o dia do amanhã, pois a cada dia basta o seu mal. Olha aqui, olha que lição psicológica para ansiedade, olha que lição psicológica para angústia. Nesses tempos de Covid-19, Estados Unidos e Brasil estão mais ou menos no mesmo quadro, né? Nós estamos daqui orando por Nova York, orando por New Jersey, orando por outros estados norte-americanos que estão sofrendo com a pandemia. Como nós aqui também temos estados que sofrem muito. São Paulo, Minas Gerais, o Espírito Santo, o Amazonas, por exemplo, né? Então tem estados aqui sofrendo. E aí, como é que vai ser? Será que isso vai durar 2 meses, 3 meses? Então, olha que Jesus diz, não vos preocupeis com o dia do amanhã. Vamos tirar uma lição psicológica daí. Ó, não vos preocupeis. Que doideira. Não existe como você, não tem como você se ocupar antecipadamente. A gente só se ocupar-se é uma ação no presente. Eu não posso
me ocupar no futuro. Eu só posso me ocupar no presente. É ação. Não, ação só pode ser feita no presente. Agora, por exemplo, eu estou fazendo uma palestra para o grupo Fraterno Seara do Bem de New Jersey. É só agora. E você vai fazer também a palestra da Rádio Espírita Nova Era, lá do Rio de Janeiro? Não, essa é só amanhã, não é hoje. Luiz, aproveita e faz também o Evangelho no Lar, às 8 horas da manhã de segunda-feira. Não, isso é amanhã, às 8 horas da manhã. Então, uma coisa que eu posso fazer agora é estar em contato com vocês. É ficar presente. Eu não posso me ocupar do futuro. Vocês não podem se ocupar no futuro. Se vocês começarem a pensar na duplicata que tem que pagar amanhã, na conta de luz, de água, vocês vão perder a atenção na palestra. Se vocês quiserem saber o que está no Facebook de novidade, a política, Bolsonaro, Donald Trump, se você quiser saber disso, o seu dedinho vai passar e você vai perder a palestra. Esse é um grande problema das redes sociais. Lembra da escolha que traz angústia? A grande quantidade de informações faz com que a gente se perca. Porque é muita informação, mas pouca informação de qualidade. Então o nosso olhar tem que ser seletivo. O problema não está na rede social. O problema está em nós, de aprender a ser seletivos. De diminuir a nossa ansiedade. De nos programarmos. Eu vou assistir uma palestra. Agora os centros espíritas estão fechados. Então tem que ser pela internet. Eu vou assistir uma palestra tal hora e ficar ali quietinho assistindo. Mas fala a verdade quem está aí, se o dedo não está coçando para poder passar para o próximo. Esse é o problema da ansiedade. A gente tem dificuldade de viver o presente. Talvez uma das grandes lições do confinamento é aprender a ficar em casa. Ficar em casa. Porque você, quando fica em casa, você começa a prestar atenção na sua casa. Uma pessoa brincando na internet postou: nossa, você acredita que agora eu conheço a minha esposa? Ela se apresentou para mim, eu nem sabia que ela era minha esposa. E ela falou de algumas crianças que disse que são meus filhos. Não deve ser não, são tão diferentes. Uma brincadeira de como a gente sai, de como a gente anda para lá e para cá. E com isso, pessoal do Grupo Fraterno Gotinhas de Luz aí, um abraço, hein? Um abraço fraterno, como o próprio nome do grupo. Então, o que acontece? Próximo eu vou fazer para vocês a palestra. Então, você precisa ficar em casa. Você precisa parar. Você precisa olhar para sua esposa, para o seu marido. Você precisa olhar para os seus filhos. Você precisa prestar atenção na sua alimentação. O que é que você está comendo por aqui? E o que você está comendo por aqui? E o que você está comendo por aqui? Você precisa de atenção. Para você prestar atenção nisso, você precisa ficar em casa. Não é só a casa física, é a casa mental de André Luiz. É o consciente de Sigmund Freud. Freud vai dizer que as características do consciente é atenção, raciocínio. Então, nós precisamos ficar em casa. Isso é assustador, isso é angustiante, porque era muito mais fácil a gente correr para lá e para cá, naquela loucura. Pensa, né? A Broadway, a Times, né? Como é que é? Esqueci agora a primeira palavra aí. Eu fui passear aí, que é lindo, que tem aqueles monte de outdoors coloridos, né? Então, todo mundo transando para ir para cá. Pensa São Paulo, a Avenida Paulista, todo mundo, o centro do Rio de Janeiro. Um frenesi, uma loucura. As pessoas saem de casa nem sabem para quê. Agora tem que ficar em casa. Ficar em casa. Ficar em casa. Eu preciso ficar em casa. Eu preciso prestar atenção no que eu estou sentindo.
Quais são os meus sentimentos? Porque são esses sentimentos que definem o quadro de angústia. Times Square, obrigado, Times Square, obrigado, Débora. Obrigado, Hércules, eu tive aí, Adriana, lindo. Vou voltar a conhecer de novo. Mas percebe a frenesi da Times Square, aquele monte de luz? Imagina no inverno, cara, sobe aquele vapor naqueles dos lugares, fica bonito. Então, tudo é bonito. Mas a gente tem que parar também. A gente precisa ficar em casa. A gente precisa prestar atenção no que a gente sente. Muitas vezes a pessoa vai procurar o centro espírita obsidiado e ela não sabe que ela atrai o obsessor por aqui, pelo sentimento, pelo inconsciente. O que você está sentindo? Como é que você vai fazer a reforma íntima se você nem sabe da sua intimidade? Doutrina espírita é uma viagem para dentro de si mesmo. Doutrina espírita é autoconhecimento. Em momento nenhum o espiritismo promete o céu. Pelo contrário, Allan Kardec desconstrói o céu e fala que nem existe, gente. Doutrina espírita não nos ameaça com demônio, com capeta, com satanás, com inferno, porque não existe. Então, para que eu vou estudar espiritismo? Não me promete céu, não estou com medo do inferno. Espiritismo nos ensina a nos conhecermos. O futuro para o espírita é hoje. O importante é hoje. Eu vou para onde eu estou hoje. Uma vez a pessoa me perguntou: Aloysio, quando a gente morre, a gente vai para onde? Eu falei: para onde você está. Se você está na Cracolândia, você precisa de outro umbral, pior. Se você está brigado com a ex, num ódio desgraçado dela, você precisa de outro umbral pior. Se você está em paz, se você está servindo no bem, se você pertence ao grupo fraterno Seara do bem, precisa paraíso? O que é que Jesus vai dizer? O reino de Deus está dentro de vós. Então, doutrina espírita é uma proposta de autoconhecimento. Mas, gente, como é que eu vou me conhecer nesse frenesi, nessa doideira de lá e para cá? Não tem como. O dia passa rápido. Lembra que a gente falava? Nossa, como o dia passou rápido. Ontem mesmo era Ano Novo. Depois foi o Carnaval. E aí, Natal. E agora? Tá passando rápido, gente? Hã? E agora? Tá passando rápido? Hã? Tá demorando, né? E porque a gente agora resolveu ficar em casa. A gente resolveu ficar em casa. O que diz o princípio do budismo? O que diz o princípio do budismo? Quando você for comer, coma. Quando você for beber, beba. Quando você for dormir, durma. Aí você fala: mas que coisa mais imbecil. Ué, quando eu vou comer, eu como. Quando eu vou beber, eu bebo. Quando eu vou dormir, eu durmo. Não. Quando eu vou comer, eu vou pagar a duplicata, que eu tenho que ir no banco depois do almoço. Então eu já como, já dou as garfadas, pensando no que eu vou fazer depois. Quando eu vou dormir, eu estou preocupado se eu vou conseguir pagar as contas no dia seguinte. Então eu não durmo. Eu não consigo nem separar do meu corpo. Porque eu estou preocupado com o que eu vou fazer no dia seguinte. Então o princípio budista é viva o hoje. Ouça uma música clássica. Escuta a melodia. Um Bach, Beethoven, Mozart. Ouça uma música espírita. Agora o Allan Filho, não sei se vocês conhecem, Allan Kardec Filho. Ele é aqui do Rio de Janeiro. Está fazendo live. Gente, é a coisa mais linda que tem, é a voz e as letras da música do Allan Filho. Procura lá na internet, Allan Filho, no Google. Ouça um Tim e Vanessa, Aos Pés do Monte. Pedro, é o nome das músicas.
Todas as músicas da dupla Tim e Vanessa abordam o evangelho. Onde que eu vou encontrar Tim e Vanessa, Aloísio? Tim e Vanessa, tudo junto, .com.br. Pronto, show. Agora a gente vai ter tempo de fazer isso. A nossa casa, a evangelização continua, agora online, né? Aí manda tarefa para os pais desenvolver evangelização infantil com os filhos. Uma mãe mandou uma encenação teatral que ela fez com as 3 filhas. Eu chorei, coisa mais linda. A mãe recortou, colocou aquela carinha de flor, fez o cenário, tudo foi a mãe que fez. A mãe se transformou numa evangelizadora, olha que maravilha. Antes ela só deixava no centro e saía. Olha quanta coisa que a gente pode aprender quando a gente está em casa. Quando a gente está em casa. É para isso que a gente está passando por essa prova, gente. O quanto antes a gente aprender, o quanto antes ela vai embora. No meu livro, Por Entre as Dores, eu digo o seguinte, a dor, ela bate na porta, ela faz um pedido. Se você atender o pedido dela, ela vai embora. Se você teimar, ela é mais teimosa que você, ela fica, até você fazer o que ela quer. Então vamos obedecer à dor, vamos tentar nos acalmar, ficar em casa, focar. Vamos pensar no Evangelho de Jesus. Por falar no Evangelho de Jesus, vamos voltar a Jesus dizendo: não vos preocupeis com o dia do amanhã. Jesus não está dizendo assim, não planejeis o dia da manhã. Ele está dizendo ocupar, gastar libido, gastar, isso é psicanalista que fala, visto de psicanalista, gastar energia, e energia é matéria, com o dia do amanhã. Você pode planejar sua aposentadoria, que aqui no Brasil não vai ter mais, aí você tem que fazer um complemento na previdência privada. Você pode planejar uma festa com a família, mas você não pode viver, você pode só planejar. Mas tem um segredo aí, tem um segredinho aí, não sei se vocês pegaram. Não vos preocupeis com o dia do amanhã, a cada dia basta o seu mal. O que Jesus está dizendo? O nosso problema é quando nós nos ocupamos, nos preocupamos com o mal do amanhã. Querer o bem do amanhã, sem problema. 2021, eu vou fazer uma agenda de palestras nos Estados Unidos. Tudo bem. Agora, 2021, será que eu estou vivo? Tá vendo? Aí é o mal. Será que... E morrer também não é o mal, mas vamos pensar assim, né? 2021, será que eu vou estar saudável? Então, o nosso problema é quando a gente se ocupa com o mal. Jesus fala, a cada dia basta o mal. Eu vou traduzir o português para nós que eu não falo inglês. O que Jesus está dizendo? Seu burro, de hoje, cara, você não está dando conta nem de hoje. Para que você vai mexer no amanhã, rapaz? Para que você vai mexer no que ainda vai acontecer? Preste atenção aqui, vamos lá. Só intimidade nós aqui. Na idade que nós chegamos até agora, eu estou com 56. Nasci em 64. Gente, todos os problemas que eu tive até hoje foram resolvidos. Para que eu vou ficar encasquetado, meu Deus? Que vai dar errado. Por que vai dar errado se deu certo até agora? Não deu certo para você? Não deu certo para o Hércules? Não deu certo para Eri? Não deu certo para Adriana? Não deu certo para Débora? Por que agora vai dar errado, gente? Vamos pensar. O que eu digo para o meu guia espiritual, para o Jordano Bruno? Eu digo, Jordano, eu sou mal acostumado, cara. Eu já sei que vocês vão dar jeito. Então eu realmente não ligo. Eu confio em vocês. Eu estava lá na Europa, os voos sendo cancelados, e eu tinha que antecipar meu voo, e não conseguia, e liguei aqui para o Brasil, para o pessoal ir atrás, mas eu sempre dizia, eu confio em vocês. Se eu tiver que ficar aqui, vocês vão dar o jeito de vocês. Por que eu faço isso? Estou mal acostumado.
Sempre eles dão um jeito. 56 anos, sempre deram um jeito. Agora eu levei mal acostumado. Sempre dá certo. É só ter fé, dá certo. O que é fé? Fé é a esperança que vai dar certo? Fé é a certeza que vai dar certo. Fé é se entregar. Senão não é fé. Então, eu não sei, ninguém conhece essa porcaria desse vírus. Decodificaram o DNA, mas ninguém consegue, vai daqui, vai dali. Já falam, inclusive, que não vai ter uma medicação, talvez consiga um coquetel. Ninguém sabe. Hoje. Mas vai saber. Vai saber. Vão conseguir a medicação, vão conseguir a vacina e a gente vai rir do vírus, igual a gente faz com a gripe. Não que o vírus seja uma gripezinha, não é isso não. Mas nós vamos rir dele, igual fazemos com a gripe. Simples assim. Não vos preocupeis com o dia da manhã, pois a cada dia basta o seu mal, disse Jesus. Vamos parar. Vamos nos aquietar. Olha o que Jesus diz com relação. Não vos inquieteis. Ele diz assim, a minha paz eu vos deixo. Quando ele estava ficado. A minha paz eu vos deixo. A minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá, mas vos dou como Deus pode dar. Ou seja, a paz do mundo pertence ao mundo. A sua paz é só sua. Se você quer paz, você vai ter que encontrar o seu Cristo interno. O tempo todo você vai ser rodeado de gente angustiada, precisando do seu socorro. Se você esperar que o mundo termine a angústia, não vai, porque a paz é do Cristo, é interna. Você vai encontrar o Cristo no seu inconsciente. A minha paz eu vos deixo, disse Jesus. A minha paz eu vos dou. É só você me procurar, ele está dizendo. Não vou lá dou como é diferente da paz do mundo. É a paz de Deus, que o mundo não pode dar, ele fala. A paz de Deus o mundo não pode dar. Na correria, na loucura, na caça ao dinheiro, a gente não vai encontrar a paz. A gente só encontra a paz internamente, meditando, aquietando. Na Grécia, 600 anos antes de Cristo, Diógenes chamava de ataraxia, quer dizer, quietação da alma. Diógenes era famoso porque ele só tinha uma caneca, ele dormia num barril, desprezava todos os bens materiais. Até que um dia ele viu um garotinho tomando água de conchinha. Ele disse, pronto, nem a caneca eu preciso mais. Então ele pregava a ataraxia, que quer dizer quietação da alma. Diógenes era uma figura tão lendária, tão importante na sua época, que Alexandre o Grande era doido para conhecer Diógenes. E aí ele foi até Diógenes com a sua caravana. Alexandre conquistou a Macedônia, né? Conquistou quase metade da terra na época, a terra conhecida. E aí, chegando perto de Diógenes, ele chega e diz, gostaria de falar com Diógenes. Aí Diógenes diz, quem? Ele diz, Alexandre, o Grande. Alexandre da Macedônia. Ele diz, sou eu, Diógenes diz, olhando para ele. Ele diz, Diógenes, eu quero lhe dar um presente. Você escolhe, porque eu sou o seu fã. Se você quiser um exército, eu lhe dou. Se você quiser um castelo, eu lhe dou. Se você quiser tesouros, eu lhe darei. Escolha. Diógenes olhou para ele e disse, sai da minha frente, é que você está fazendo sombra, eu quero sentir o sol. Aí Alexandre disse, se eu não fosse Alexandre, eu gostaria de ser
Diógenes. Então, não é o desapego material, mas é a certeza, a paz interior, a busca da paz. É por isso que Jesus diz, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. O mundo não pode dar. Olha, ele continua, não te turbe o vosso coração, pois eu estarei convosco. Olha só, não titubeie, não tenha dúvida o vosso coração, pois eu estarei convosco. Ele garantiu. Gente, eu confio em Jesus, não sei vocês. Eu confio nele. Eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, o tempo que não vai terminar. Então Jesus está na governança do planeta. Ele é o governador. Ele dirige. Não tem Trump, não tem Bolsonaro, não tem o outro lá, Macron, não tem a Angela Merkel. Quem manda é Jesus. Ele governa. Vamos estudar o evangelho dele. Para a gente não ser massa de manobra de gente maluca. A própria religião se perdeu, alguns religiosos se perderam. Acalmemo-nos. Acalmemo-nos. Vamos andar devagar? Andar devagar, como nos convida a dupla de filósofos, Almir Sater e Renato Teixeira. Não são filósofos, são cantores. Eu falo porque é filosofia. A música é uma música psicografada, praticamente, que ele recebeu na hora, assim, rapidinho. Ele falou, parece que veio dos espíritos, e parece, né? Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. Vamos andar devagar agora? Vamos andar devagar, gente? Vamos andar devagar dentro de casa? Porque para quê? Já teve pressa. Ando devagar, porque já tive pressa, leva esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, porque eu trago a certeza de que muito pouco eu sei, eu nada sei, conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Vamos devagar? Muita luz, muita paz. Obrigado, Débora. Obrigado ao pessoal do grupo Fraterno Seara do Bem, ao pessoal do Gotinhas de Luz, não é isso? Deixa eu ver esse aqui, Grupo Fraterno Gotinhas de Luz, que é o pessoal da nova casa. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo, aí, os brasileiros que estão nos Estados Unidos, no outro lado, né, ainda na América, mas na América do Norte, e que não perdem a brasilidade. São nossos irmãos e podem levar o Evangelho de Jesus nessa embalagem belíssima do Espiritismo para a América do Norte. Muita paz, muita luz, muita fé. Tudo vai dar certo. Confiemos. Fiquem com Deus.